a pré-candidata professora Adélia Pinheiro, está por aqui e conversa agora com a gente. Professora, satisfação receber a senhora mais uma vez aqui no nosso programa. Tudo bem? Tudo bem, Vila Nova. Bom dia. Dou aqui um bom dia no estúdio Aline Neto, todas as pessoas que estão aqui conosco, minha equipe técnica também, meu presidente do partido. E um bom dia a todas as pessoas que nos acompanham aqui. É sempre uma satisfação estar no tabuleiro. Era o sonho de Ney. A senhora falar assim, o meu presidente. Exato, é isso. Eu presenciei, vi a luta do Ednei e falava aqui quase que diariamente do desejo de ter a senhora como pré-candidata a prefeita de Ilhéus pelo Partido dos Trabalhadores. Exato, e veja, também meus olhos sempre brilharam dessa forma por estar no PT. E também é importante dizer que é o brilho nos olhos que permite a construção das realidades que estão em torno do desejo, da vontade, do afeto da gente. Então é muito, muito bom para mim estar no PT e fazer essa caminhada. Muito bem, eu gostaria de ouvir da senhora, saber qual é a opinião da senhora, porque com a saída do ex-prefeito Jabes do cenário, você tem aí, claro, alguns votos que estão flutuando agora, votos que eram do ex-prefeito que estava no cenário. Qual é a opinião da senhora em relação à desistência de um pré-candidato com o potencial do Jabes no cenário da política de Ilhéus? Jabes Ribeiro é um político experiente, com uma sabedoria acumulada de vários processos políticos de disputa e de construção. O PP trilhou certamente utilizando as informações que tem, a maior parte delas de desconhecimento público e do meu desconhecimento, mas com base nas melhores informações para a decisão política, o PP e o pré-candidato Jabes, eles trilharam essa decisão. Isso, por outro lado, em cenários políticos de construção de disputa, que é o cenário atual, pré-candidatura é construção de alianças, construção de disputas possíveis. Então, nesse cenário de pré-campanha, não é estranho que candidaturas deixem de ocorrer, que adesões ou alianças orgânicas ocorram para a construção do possível, do real, do melhor cenário competitivo de campanha. Esse é o entendimento que eu tenho, como também ressalto que o PT, em outros momentos, já esteve junto com o PP em alianças orgânicas que foram construídas e que, portanto, aqui em Ilhéus, há diversos atores e agentes políticos de um e outro campo que têm diálogo, que permanecem com diálogo e que são capazes de construir também a proposição e construir a campanha competitiva. Empobrece o debate ou não faz diferença? Veja, o debate político com pessoas qualificadas, experientes, é sempre um bom debate. Bom debate é aquele que se faz a partir de um plano de governo qualificado, construído, sempre tendo como norte o interesse público, o interesse da população, das pessoas, né? Então, quando temos um pré-candidato como Jabes, com a experiência que ele tem, certamente as provocações que ele faria no ambiente político enriqueceriam o caminhar de todos. E também enriqueceriam as reflexões na sociedade sobre os melhores caminhos de Ilhéus. Ilhéus tem importantes desafios e ele tem conhecimento disso também. Então, certamente que o ambiente de diálogo, disputa, debate é o melhor ambiente político. Respeitoso, não é, sim, Vila Nova? Verdade, claro. Respeitoso. Essa discussão, claro, ela é feita pelo partido, os partidos. Mas a senhora, como a pré-candidata, que está na cabeça de Pule, teria interesse ou desejo de fazer uma discussão nesse momento com o PP para tentar ter o apoio do ex-prefeito? Ou não interessa a senhora? Os diálogos, eles são possíveis sempre
com base, claro, no interesse público, coletivo e da campanha e dos compromissos que nós assumimos publicamente, mudança para a vida melhorar, para atuar fortemente na construção dos fazeres da gestão municipal e com destaque em saúde, educação, transporte público, infraestrutura urbana e rural, como pontas de lança, vamos chamar assim, né? E que tudo isso, claro, com base em sustentabilidade, em construção, inovação e políticas culturais que dê identidade à nossa terra. Então, todo o diálogo que se faça para reforçar isso é bem-vindo. E volto a dizer a você que aqui em Ilhéus nós já caminhamos juntos. É claro que o PP tem aí um cenário estadual que não comunica necessariamente com o cenário local. Portanto, o diálogo é possível. Talvez o partido não tenha essa comunicação no cenário estadual, mas tem muitos membros do partido, inclusive os parlamentares do partido, hoje já apoiam o governo Jerônimo. Então, está muito próximo. E esteve no governo, fez parte da base durante muitos anos. Então, esse diálogo não seria algo impossível. Exatamente, é isso que eu falo. Não é impossível o diálogo no nível local. Ele vem sendo feito, ele nos enriquece. Então, já vem sendo feito? Com algumas pessoas, sim, né? E com os líderes do partido também? Não. Com os líderes do partido, não? Não. Mas com pessoas que fazem parte do partido, não, mas apoiadores, isso sim, esse diálogo você sabe. Mas aí são as viúvas. Então... Aí são as viúvas. Que sejam as viúvas, mas né? Aí o questionamento é a discussão partidária. E a gente diz, né, no dito comum, para viúvas e viúvos, o diabo lambe, né? É? Não é? O diabo lambe, fica bonito, fica bem, chega junto e enriquece. E o respeito o diálogo respeitoso com a história das pessoas, com os compromissos, é sempre o que norteia, que é o diálogo da boa política. Muito bem, eu estou conversando com a professora Adélia, pré-candidata a prefeita de Ilhéus pela Federação Brasil da Esperança, PT, PV e PCdoB. Professora, tem uma discussão muito grande em Ilhéus em relação ao Código Tributário. E isso é de interesse realmente de grande parte da população, aquele que paga o seu IPTU, que paga suas taxas, seus impostos aqui no município de Ilhéus. Qual o entendimento da senhora e caso a senhora venha a ser eleita prefeita dessa cidade, o que a população de Ilhéus pode esperar da senhora em relação aos nossos tributos, em relação ao Código Tributário? Vai mexer, não vai mexer, vai deixar como está? Como é que é? Efetivamente, o Código Tributário em Ilhéus, ele vem causando alguns desconfortos ao setor empresarial, mas também aos residentes, né? No setor empresarial, você certamente tem conhecimento e todos que os tributos que são aqui cobrados em Ilhéus são maiores do que aqueles cobrados em municípios do entorno, o que muitas vezes leva à decisão de se instalar numa cidade vizinha. E isso, claro, não é o melhor cenário para Ilhéus. Também os valores cobrados para aqueles que são residentes tenho escutado como uma reação que registra a necessidade de olhar para esse aspecto. Então, é importante que na gestão municipal a revisão do Código Tributário, em qualquer situação, Vila Nova, ela deve ser feita a todo tempo pelo gestor e os ajustes que sejam necessários, sempre com vistas à sustentabilidade financeira, orçamentário-financeira do município. Isso é importante. Então, a revisão ela precisa ser feita, o gestor de cada momento precisa ter isso na sua mesa, olhando a viabilidade orçamentário financeiro do município e também a política que está na base do desenvolvimento das projeções das políticas de desenvolvimento para o município de Ilhéus. Então, necessariamente,
importante colocar o olho, estudar, fazer a análise técnica e escolher os melhores caminhos que deem lastro a um desenvolvimento em todos os setores da sociedade. Então, é necessário fazer essa discussão. Então, a senhora considera que hoje o nosso Código Tributário precisa de uma revisão? Isso. Precisa ser analisado, estudado e indicada a revisão que seja mais amigável aos interesses e políticas de desenvolvimento. Não vai mudar de opinião quando chegar na prefeitura, quando chegar na cadeira? Por que eu digo isso? Porque quando a senhora, caso a senhora venha a ser gestora, caso a senhora venha a ser prefeita da cidade, é óbvio que a senhora vai ter a necessidade de ter recursos para atender às demandas da população. Um código, uma revisão no Código Tributário, é bem provável que venha baixar, talvez venha baixar a receita do município. E a senhora pode ter dificuldade financeira. Não vai mudar de opinião? Veja, eu estou me comprometendo aqui com análise, estudo e ajuste com as políticas que são avizinhadas. É óbvio que está dentro da responsabilidade fiscal, é lei, responsabilidade fiscal. O que cabe a cada gestor está na lei, as suas obrigações. Então, eu não estou falando de uma aventura que se faça para agradar. Eu não estou falando disso. Não é do meu perfil. Em todo o meu período de gestão pública, e ele não é pouco, só aqui na UESC foram mais de 12 anos de gestão pública em diferentes posições, né? Incluindo a reitoria, mas não somente na reitoria. Em todos esses lugares, a responsabilidade com o orçamento disponível, com sua execução, está sempre presente. Então, não estou falando de aventura, mas estou falando, sim, de uma análise técnica, consequente, responsável, que olhe as políticas de desenvolvimento, e que olhe também tributos como parte do desenvolvimento e, obviamente, justiça com a população que nós temos, com a renda que a nossa população tem. Esse é um equilíbrio. Então, não estou falando de aventura, estou falando que sim, havendo espaço, ajuste e modificação do Código Tributário. É disso que eu estou falando. Muito bem. Tem uma área, e hoje existe uma especulação imobiliária muito grande dessa área, que é do parque do nosso Parque de Exposições, na Zona Sul de Ilhéus. A área está lá, é uma área que, segundo alguns especialistas, alguns corretores que fizeram alguns levantamentos, dizem que essa área chega a 60 milhões de reais. Qual o pensamento da senhora? Vai vender aquela área e colocar esse dinheiro no município para atender às necessidades da população? Vai deixar a área do jeito que está? Vai fazer um outro parque? O que é que a senhora pensa naquela área, numa área que vale 60 milhões de reais? O apelo, né, por recurso, na gestão pública, ela sempre permeia parte das discussões, sempre está presente em parte das discussões. Mas Ilhéus carece em muitos lugares de espaços públicos que sejam utilizados para a cultura, para o divertimento, o lazer, a contemplação, ou seja, a diminuição do estresse, esporte, enfim, locais públicos onde seja possível fazer o uso para diversas finalidades que compõem o viver em sociedade. Me parece que aquela área é uma área que tem uma aptidão para o uso público, ela já é pública, teve o seu uso deteriorado para a função parque de exposição. Atualmente é uma área que não tem utilização, exceto para colocar bens em desuso, bens públicos em desuso, mas é importante que seja discutido na sociedade, que faça parte do plano de diretor da cidade, o uso, a finalidade daquela área. O plano está sendo revisto, não sei se conclui esse ano,
porque um ano político é muito difícil seguir com as discussões consequentes a um novo plano diretor, uma atualização de plano diretor, mas de qualquer sorte, aquela área e outras áreas que nós temos, são áreas públicas que estão em desuso, ou locais que não têm áreas públicas para essas finalidades de lazer, esporte, cultura, arte, contemplação, divertimento, nós precisaremos fazer essa discussão, Ilhéus. Então, o Parque de Exposição está no centro dessa questão, mas é uma questão que também está presente em outros lugares e outras áreas da cidade. Não, a princípio, eu penso que esse é o melhor uso para aquela área, o uso público, portanto, não penso que seja o uso, seja a venda para investir esse recurso em prestação de serviços públicos. Aline, fala, querida. Tem uma mensagem aqui no YouTube de Paulo Coutinho. Bom dia, Vila Nova e a pré-candidata Adélia. Haveria a possibilidade de uma aliança com Bento Lima? Um grande abraço. Paulo Coutinho. Ele está com o mesmo discurso do governador. Não está longe do discurso, não. Está certíssimo ele aí na pergunta dele. Tem essa possibilidade? Veja só, tem sido frequente mesmo essa pergunta. O governador como a liderança que faz a regência e a boa regência do campo político de apoio, que faz parte da base estadual, o governador tem respondido frequentemente, inclusive, que nós temos, e aí eu falo nós porque não estou sozinha, nós temos 6 partidos na nossa base de sustentação, à frente, Brasil da Esperança, mas também o PSOL, a Rede e o Mobiliza. Então, somos 6 partidos, nós temos autonomia para fazer as discussões e os nossos caminhos. Isso está foi dito pelo governador, então eu estou aqui reafirmando. Nos nossos caminhos nós temos feito uma construção muito de construção coletiva, tanto no conselho político desses partidos, quanto no diálogo com a população. Essa construção é uma construção que afasta, não permite uma aliança orgânica com o que vem sendo construído como a pré-candidatura apoiada pelo prefeito Mário. Efetivamente, nós apostamos numa mudança que traga o cidadão como centro de todo o agir, de toda a movimentação da gestão municipal, com saúde, gestão, monitoramento, acompanhamento, prestação das políticas públicas, garantias de direito na saúde, na educação, no transporte público, na infraestrutura de cidade e, claro, com importantes conceitos norteadores, como já mencionado, de sustentabilidade, inovação, e a identidade do município, então, de Ilhéus, a nossa identidade. Então, programaticamente, não está no nosso radar a aliança, mas, obviamente, a legitimidade que temos de construir a nossa pré-campanha, construir a campanha é a legitimidade da responsabilidade que nós temos, mas também do propósito de mudança para a vida melhorar, virar chave, entender que Ilhéus pode ser diferente e que nós faremos essa gestão. Essa opinião da senhora pode mudar ou não? Dificilmente mudará, né? Efetivamente não está no nosso radar, nós defendemos uma forma de fazer política diferente e parâmetros e valores e práticas de gestão pública diferentes. Mas nós estamos num processo político e as coisas mudam, as coisas se alteram. Vamos imaginar que o candidato do União Brasil, sei lá, venha se destacar e ameace ganhar a eleição em Ilhéus. O projeto não é só Ilhéus, o projeto é um projeto estadual, pelo menos o governador pensa dessa forma, o ministro Rui com certeza pensa dessa forma também. Engessar esse pensamento hoje, agora, essa ideia agora, não seria um risco para um projeto estadual, um projeto maior? Veja só, ainda que eu entenda que no campo da comunicação e no campo da política, a sociedade se move por manchetes, por declarações, e eu compreendo isso, né? Entretanto, a política ela é feita no dia a dia. Hoje,
Nós estamos trabalhando para a construção em momento de pré-candidatura, trabalhando para a construção de uma candidatura que está posta dessa forma e tem uma base de partidos que, neste momento, não envolve aliança com o candidato do prefeito. É disso que nós estamos falando. O futuro, quer dizer, se um candidato se destaca e impõe novas movimentações, futuro é construído a partir do agora. E agora, eu te respondo que não está no nosso radar, né, a aliança com o prefeito Mário, e ele também tem dito isso, ele tem a clara compreensão de que esse é o caminho que trilhamos de forma diferente. Tá certo. Diga, Fia. Tenho mais uma pergunta aqui, professora Francis. Como conduziria a situação do pagamento do precatório do Fundef em nosso município? Concorda com a maneira como vem sendo conduzida a gestão do nosso recurso, o Fundef? A questão dos precatórios, do pagamento dos precatórios dos professores. Está uma novela esse negócio aí, a gente tem acompanhado isso constantemente. Para ver se esses professores recebem esses recursos. A gente está falando de mais de 60 milhões de reais só na primeira etapa agora, né? Da primeira parte. Sem que os professores alcancem o recebimento. Então, eu entendo como gestora, eu preciso reconhecer que há o cumprimento de um ritual legal que assegura que os passos que definem o pagamento sejam cumpridos, que envolve o arcabouço legal, que me parece que está integralmente cumprido. E, em seguida, os procedimentos para a definição da base de quem recebe ou quem receberá, né? Que é uma base pública, que deve ser colocado publicamente para dar oportunidade para quem ficou fora e entende que tem direito de se manifestar, enfim. Definição da base de pagamento, a divisão para saber quanto caberá a cada pessoa e pagamento. Dentro da gestão pública, esses passos eles devem ser cumpridos sob pena de algum tipo de desconformidade. Então, os passos administrativos do arcabouço legal cumprido pague-se. Então, não entendo a dificuldade de fazer o pagamento aos professores que têm o direito. Pelo que a senhora está acompanhando, a senhora acredita que isso está sendo utilizado politicamente? Parece que há uma divergência com das associações, das entidades que representam ou os professores, e que isso está na base desse descompasso. É isso que está declarado. É importante que o município faça mediação, avance nisso, faça pactuação e pague. Muito bem. Qual o pensamento da senhora em relação e quais as ações da senhora, caso venha a ser prefeita de Ilhéus, em relação aos nossos prédios? Nós temos vários prédios aqui históricos e recentemente um prédio foi leiloado, foi vendido pela União. Qual o entendimento da senhora em relação a esse patrimônio e o que a senhora vai fazer caso a senhora venha a ser prefeita de Ilhéus? O que eu vou fazer é trazer a atenção ao patrimônio arquitetônico da nossa cidade, uma cidade que se prepara para a comemoração dos 500 anos e para comemorar 500 anos, os prédios, a história patrimonial em prédios, em ruas também, né? Ela precisa estar preservada, cuidada e utilizada para finalidades que, inclusive, componham o turismo cultural, o turismo histórico aqui na nossa cidade e o bem-estar na nossa cidade. Mas, efetivamente, o orçamento municipal não permite fazer de forma direta a recuperação de todos os prédios ao mesmo tempo e já com deterioração importante, resultado da ausência de ação, de manutenção ao longo do tempo. Então, é necessário buscar parcerias públicas e privadas para que esse patrimônio esteja cuidado. Mas e isso é o compromisso, é imprescindível que isso seja feito como uma intencionalidade, uma prioridade, sob o risco de perdermos nosso patrimônio, a exemplo do desabamento da fachada do prédio da 2 de julho, da entidade protetora. Então,
Isso aí é uma ação imprescindível, precisa de parceria pública em várias esferas, em outras esferas, para além da esfera municipal, mas estadual, federal e privada, atraindo os parceiros que venham a enriquecer a cidade maravilhosa que nós temos, a Ilhéus, que habita no coração, no afeto de todas as pessoas. Luar, algumas dessas unidades seriam a saída também? Não penso dessa forma, eu penso que Ilhéus tem carência de prédios públicos e isso é visto pela quantidade de prédios que são alugados. Sim. Para finalidade pública, né? Então, se prédios públicos existem, mesmo os prédios históricos ajustados, adaptados, eles podem ter finalidade pública para outros fins. Eu já estive em universidades centenárias instaladas em castelos, né? Instaladas em prédios que são patrimônio arquitetônico até da humanidade. Então, não, isso pode ocorrer com escola, pode ocorrer com universidade, pode ocorrer aqui na gestão municipal, com secretarias, com espaços de cultura, com espaços da juventude. Não, o fato de um prédio ser patrimônio arquitetônico não limita a sua utilização, mas, pelo contrário, permite a sua utilização e ao ser usado. Ele é compreendido como um valor da cidade, como um símbolo, uma marca. Como seria a participação da iniciativa privada nos prédios públicos, por exemplo? Na iniciativa privada, Qual tipo de projeto, como se aplicaria? Projetos que sejam de preservação do patrimônio. Óbvio que não servirão para todo tipo de utilização, mas um museu permite uma parceria público-privada. Então, como, por exemplo, um meio, eles tomarem posse daquilo para um estabelecimento comercial? Também pode ser. Parceria público-privada também pode caminhar por aí. Né? Então, são vários desenhos de parceria público-privada. A gente não tem utilizado isso frequentemente aqui em Ilhéus, mas pode ser utilizado. Não é uma gestão simples. Não é uma gestão simples, mas ela é uma gestão possível. A gente tem o Bataclan, né? A gente tem o Bataclan, eu acho que só o Bataclan, né? Só o Bataclan. Por isso que eu disse que não é frequentemente usado, mas é possível. É possível a parceria público-privada a bem da sociedade, a bem do patrimônio público e também cumprindo os interesses que são de uma entidade privada. Algumas pessoas reclamam dessa questão do trânsito aqui em Ilhéus. Trânsito engarrafado, por exemplo, na Avenida Itabuna, se quebra um carro em qualquer canto, engarrafa de tal forma que acaba interferindo em grande parte dessa região norte. As ruas são bem estreitas em algumas localidades. A cidade vem crescendo, vem aumentando a quantidade de veículos na cidade e em alguns pontos na Avenida Itabuna, por exemplo, à tarde, por exemplo, depois de 2h30, 3 horas da tarde, você tem trânsito todos os dias. E você pensa, justifica esse trânsito aqui todos os dias? E tem vários outros pontos da cidade. Como é que a senhora pensa nessa questão de mobilidade do município de Ilhéus? Essa é uma questão integrada, que está integrada também com a forma de planejamento do transporte público em todas as suas formas, por ônibus, por transporte alternativo, por transporte por aplicativos, o uso de bicicletas, portanto de ciclovias, enfim, essa é uma ação integrada. Ilhéus precisa discutir isso, seu plano de mobilidade e as formas de mobilidade dentro da cidade. Quando você tem um transporte público por ônibus, que é transporte de massa, é o transporte de maior volume que nós temos aqui em Ilhéus, que tem dificuldade de funcionamento, aumenta o número de veículos na rua. E se você tem ruas estreitas, muitas vezes próprias de uma cidade que teve um crescimento que não foi ordenado, isso tem um impacto importante. Às vezes um veículo estacionado no horário de pico, no lugar que ocupa metade da rua, já é o suficiente para causar um engarrafamento, um retardo no trânsito. Então, qual é a necessidade? O planejamento.
Planejamento é o que nós precisaremos nos dedicar a planejamento das diferentes demandas urbanas, que aí inclui trânsito e mobilidade. Teria, claro, com planejamento, óbvio que o planejamento vai encontrar alguma solução. E essa solução requer recurso, requer dinheiro. De onde a senhora vai buscar esse Às vezes dinheiro? gestão. Não, sim, mas muitos desses requer dinheiro. Tem muita coisa que é só caneta mesmo e pronto. Isso. Mas no caso de Ilhéus, a gente observa que é necessário ter recursos realmente. Em algumas situações, desapropriar uma ou outra casa, desapropriar às vezes uma avenida para deixar, para ampliar ali os veículos, o trânsito no local. De onde pode providenciar esse dinheiro? Mais uma vez digo, dos recursos municipais priorizados, obviamente, mantendo o seu orçamento. O orçamento público, ele é conhecido, ele tem o seu limite, não é uma caixa sem fundo, e você chama bem a atenção disso. Então, precisa todo planejamento da cidade, do município, precisa respeitar o planejamento e, não havendo recurso municipal, buscar estabelecer onde estarão ou podem estar essas parcerias. Mas da forma que Nesse caso específico, o recurso existe, porém ele é mal aplicado. É isso? Também tem isso, uma vez que nós temos, por exemplo, contratos de concessão de transporte público. Eles existem. E o serviço não atende às necessidades da população, obrigando o uso de veículos menores e aumentando o número de veículos circulando na cidade. Isso tem a ver com a gestão dos contratos de concessão de transporte. A senhora conhece esses contratos hoje? Conheço relatórios sobre o serviço. Eu conheço o contrato aditivo, né? E ele tem, claro, que é um contrato, resultado de uma disputa, ele tem a legalidade estabelecida, mas também ele precisa olhar a necessidade da população. Ele é um contrato de 2003. O município mudou muito. O modelo de transporte público de Ilhéus precisa ser estudado. O modelo que nós praticamos é o melhor modelo para um município com essa modificação que sofreu nos últimos anos, de 2003 até 2024? Isso precisa ser visto. E, portanto, não é necessariamente o conhecimento do contrato que traz a necessidade do planejamento da cidade, do município, da gestão municipal, se deter sobre isso e aprofundar. Então, é do conjunto que eu estou falando. Você mencionou que um carro quebrado em uma via pode transtornar a cidade inteira, a depender da via e do horário. E o que eu estou te dizendo é necessário rever, estudar a cidade, suas formas de mobilidade, o impacto que isso tem, as necessidades das pessoas e efetivamente planejar, acompanhar, monitorar e buscar os recursos necessários para os investimentos que se façam prementes. O seu vice é uma vice, é um vice, é um negro, é um jovem? Qual a sua preferência? Eu tenho preferência por uma pessoa que, assim como eu, traga a esperança, a mudança, a paixão por Ilhéus. Essa é a minha preferência. Isso. Mas provavelmente política, nesse cenário, né? A senhora tem um vice dos sonhos, não tem não? Você está afiliado? Você está afiliado? Não estou filiado não. Não estou filiado não. E se tivesse filiado... Estava incompatível, né? Como profissional da comunicação. No ar. Então, não é um desejo. Mas brincadeiras à parte, Vila Nova. Você sabe que você seria vice dos sonhos ou até candidato a prefeito de Ilhéus. Você sabe disso, né? Mas não é um desejo, não. Exatamente. A gente se move por desejos, não é? O coração precisa falar. Porque ser prefeita de Ilhéus não é trivial, não é um vai ali na praia caminhar, não é exatamente isso, né? Parece que é uma função, qualquer função pública, quem olha à distância pode pensar que é glamour, é status,
Mas não é não, gente. Não é. Não A é, gente não. sabe que não é. Mas não é mesmo. E aqui, particularmente, eu digo que até o dia 6 de abril, 5 de abril, eu era secretária de Estado. A Secretaria de Educação do Estado da Bahia é uma secretaria que movimenta 12 bilhões. Isso é 15 vezes mais o orçamento de Ilhéus. Então, essa questão do poder não é o que me movimenta. Se assim fosse, eu estava lá, sentado na cadeira. Mas não é isso que me movimenta. O que me movimenta é o desafio de colaborar com a minha cidade. E com base na minha trajetória, na minha história. E, obviamente, no meu desejo, que é isso que você fala, né? No meu desejo e a paixão que eu tenho por Ilhéus. É isso que me faz dizer que meu olho brilha, minha perna não cansa. Eu tenho andado, olha, não tem toda atividade física, toda preparação física, melhor dizendo, atividade física, aquela que é a da saúde, né? Aquela que a gente faz com sistemática. Toda a preparação física é insuficiente para falar da energia que trago para caminhada, para subir morro, descer morro, andar na baixa, na alta, zona rural, zona urbana. Essa é a energia do afeto que eu tenho por Ilhéus, do desejo que me diz que é possível ser diferente, que as políticas públicas elas são feitas e precisam ser voltadas para atender as pessoas, que isso faz o coração de cada pessoa pertencer e também bater forte por nossa cidade. Esse é o caminho. Então, o meu vice de como diz? Você usou uma palavra, Vila? O meu vice de escolha, dos sonhos. O vice dos sonhos. O meu vice dos sonhos é aquele que é aquela pessoa que me olhe e diga assim, nós estamos juntos, porque Ilhéus é possível ser diferente, é a esperança de trabalhar todos os dias, de manhã, de tarde e de noite, aqui dentro do município. E não venha ninguém com a história de que não é possível, de que eu não conheço Ilhéus, de que eu não sou de Ilhéus. Eu volto a dizer para isso sempre assim. Eu fui criada aqui, chegando aqui no meu 6º dia de vida, uma vez que fui parida em Itabuna. Nos meus 6º dia de vida. Eu tive mais sorte do que a senhora, eu fui parida em Ilhéus. Graças a Deus. Pois é, mas eu não. Minha avó morava em Itabuna, então minha mãe foi parir em Itabuna, os 6 dias que minha avó auxiliou, e voltamos para a nossa casa, que era no Pontal, ali do lado do Macaúbas, né? Do colégio, da escola Barão de Macaúbas. Barão de Macaúbas. Aquela casa ali do lado. Então, no 6º dia, com o intervalo, quando fui fazer medicina em Salvador, né? Passei no vestibular, estudei aqui até o 3º ano, passei no vestibular, fui para Salvador, cursei medicina na UFBA, residência e mestrado, tudo um atrás do outro, quando passei no concurso da UESC e voltei, 30 anos de dedicação na UESC, tempo que além de cuidar da UESC e formar muitas pessoas, auxiliar, formar muitas pessoas, também tive meus 3 filhos e criei meus 3 filhos aqui em Ilhéus. Então essa é a cidade do meu coração e eu digo que é cidade de escolha. Eu escolhi morar em Ilhéus e estar em Ilhéus. E Ilhéus me acolheu. Ilhéus me acolheu, Ilhéus me ensinou a ser cidadã, a ser funcionária pública, que por escolha também fui ser. Eu sou professora e médica, mas eu escolhi ser funcionária pública. É uma escolha que também movimenta meu coração, o serviço. Então, o vice dos meus sonhos, a pessoa que ocupa o lugar de vice dos meus sonhos é aquela que chega junto comigo, que brilha o olho junto comigo e diz, vamos virar chave, Ilhéus, é a mudança para a vida melhorar. É isso, Vila. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. Em seguida, eu já vou entrar no Fala Ilhéus, porque a senhora vai fazer a última edição do Fala Ilhéus desse final de semana, é isso? É isso, é isso. A gente entra agora nesse assunto. Diga, Fia. Tem mais 2 aqui. Tiago Pascoal pergunta. Professora Adélia... Amigo Tiago Pascoal, um abraço. Estou acompanhando lá, meu Tiago, todos os jogos do Colo-Colo.
acompanhando todos os jogos com a transmissão de vocês aí, querido. Parabéns. Professora Adélia, o governo atual elaborou um PCCV que aumentou a jornada de trabalho de parte de servidores públicos sem acrescentar o valor devido nos salários. Existe possibilidade de rever isso? A possibilidade de rever a questão do PCCV, tem essa possibilidade caso a senhora venha a ser eleita prefeita? Olha, Já tem uma ruma de demanda aí. Pois é, tem uma ruma de demanda, umas serão possíveis, outras não, mas o que nós precisamos traçar como importante compromisso é que todas essas demandas serão tratadas pelo diálogo. Umas possíveis, outras não. Eu não conheço em detalhe o PCCV e nem os caminhos que o PCCV trilhou, né? Mas eu tenho ouvido sim uma insatisfação importante entre funcionários, enfim, gente no diálogo com o sindicato. Nós, obviamente, trataremos aquilo que venha como uma demanda da categoria. Muito bem, tem outro questionamento? Tem. Flávio Paiva pergunta, para o segmento da estrutura urbana e saneamento ambiental, na verdade não é uma pergunta, a Adélia representa uma esperança para transformar, melhorar e estruturar Ilhéus, principalmente nos locais ainda carentes. Ele faz um elogio, né? Quem é que mandou mensagem? Flávio Paiva, para o segmento da estrutura urbana e saneamento ambiental. Que é uma questão importante, né, Vila Nova? Ilhéus é uma cidade que tem um turismo importante, baseado nas belezas naturais, nas praias. Então, o saneamento para nós é uma questão central. Se nós tivermos as nossas praias, boa parte delas são praias urbanas. Se considerarmos o plano da cidade, tudo que é litoral é urbano, né? E o setor hoteleiro, todas as áreas de expansão da cidade, ou de crescimento da cidade ao longo da praia, se a gente não cuida da praia, nosso ativo ambiental turístico vai embora. E nós já temos praias que não apresentam balneabilidade, quer dizer, disposição para o uso a lazer com banhos, boa parte do ano. Então, nós precisamos cuidar do nosso saneamento. Para além disso, dentro das casas, nas comunidades, periferias, zona rural e urbano, isso é saúde, saneamento e saúde. Cuidar disso é importante. Está surgindo mais perguntas. Aqui, né? Então vamos lá. Professor Sérgio David falou aqui. Eu, como administrador, com 40 anos de experiência profissional, aproveito o momento para perguntar à pré-candidata, com um salário de 30 mil mensais, vale a pena para administrar cerca de 700 milhões em recursos próprios e recebidos anualmente? Para ganhar só 30 mil, vale a pena administrar 700 mil? A senhora estava administrando 15 bilhões. 12 bilhões. 12 bilhões. 12 bilhões. E o salário era menor do que 30. Olha aí. Né? Então, não é o salário que movimenta mesmo. A gestão pública não é fácil. É necessário ter experiência, persistência, a clareza dos princípios da gestão pública para conseguirmos seguir. Efetivamente, eu sou uma professora aposentada. Em tese, as minhas necessidades básicas elas estão providas, ainda que todo o trabalho precise ser remunerado de forma justa e digna, né? Mas efetivamente não é o salário que movimenta. Eu já disse aqui que o que primeiro movimenta a disposição, o desejo de colaborar com a gestão municipal, com a gestão da minha terra, do meu município do coração, é o serviço às pessoas, servir as pessoas e fazer com que aqui sejamos mais felizes, tenhamos plena cidadania. A pergunta do professor Sérgio David surgiu aqui um outro questionamento. Ele fala de um orçamento de 700 milhões, a gente tem em torno disso 700, 800 milhões de reais. A Lei Itabuna passa de 1 bilhão e 400 milhões em Itabuna, e isso me incomoda profundamente. Tem uma cidade do tamanho de Ilhéus, da importância de Ilhéus, e tem um orçamento da metade de Itabuna. Como é que a gente faz para passar, professora, esse orçamento? Eu quero passar já. É planejamento, monitoramento, é persistência nisso.
Nós precisamos identificar onde estão as fugas de recursos, onde nós não estamos sendo competentes, inclusive na captação de recurso, de diversas formas, né? A senhora prefeita tipo garante que a gente passa deles? Gente, em 4 anos, cuidando, eu acho que é possível. Ilhéus está vivendo um momento importante. É grande, é cotidiano, né? É cotidiano. Se a gente estabelece isso como meta, e é importante ampliar a base do orçamento de Ilhéus, né? Nós perseguimos isso cotidianamente, identificando onde estão os gargalos, os pontos que fazem com que a nossa captação de recursos ou arrecadação de recursos seja menor, e vamos seguir porque a gente consegue. A gente olha para Ilhéus e uma série de elementos nos mostram que nós temos vetores importantes de avanço. Vamos cuidar deles. Muito bem. Tem a última edição do Fala Ilhéus. Vai ser onde? Vai ser no sábado, sim, próximo, dia 20, às 17 horas, no Boca do Mar, no Puntal, lugar aprazível. E nós escolhemos lá como um lugar amplo que permite que todos venham. Nós fizemos 8 edições do Fala Ilhéus, alcançando todas as áreas da cidade, do município, melhor dizendo, né? Chamamos zona rural, fizemos uma zona rural para o sul, outro para o norte, fizemos dentro da cidade, nos vários pontos da cidade, sul, norte, oeste, centro. Então fizemos 8 edições, além da plataforma, o www.falailhéus.com.br, que está aberto, estará aberto até o dia 20, lá com espaço de sugestão, proposição de políticas públicas que venham a compor o nosso plano de governo. Nós temos a tradição de realizar o plano de governo participativo. O Fala Ilhéus é isso, é chamar as pessoas para que nos digam quais são as necessidades, quais são as demandas, os problemas e as soluções para que o plano de governo reflita a necessidade, o desejo, a esperança de cada pessoa. Então, o último Fala Ilhéus é no sábado, no Boca do Mar. Estão todos convidados. Pessoas, zona rural, zona urbana, qualquer bairro, todos os bairros também, todos os setores da população. E vamos dialogar e trazer as proposições. Lá, Vila Nova, eu espero receber já alguns documentos que foram elaborados por grupos e que serão lá entregues. Serão entregues como uma contribuição ao enriquecimento do plano de governo. Então, todo mundo convidado. Nós estamos trazendo o que é o nosso compromisso, que norteará a nossa gestão, que é diálogo. Diálogo com a sociedade, fortalecimento dos movimentos sociais e suas representações legítimas, estabelecendo e tendo os conselhos, comitês, todas as instâncias previstas e a criar diálogo com a população como base de fazer gestão municipal previstos. Já tem previsão para a convenção da senhora? O presidente já falou para a senhora que dia vai fazer a convenção? Ou não tem previsão ainda? Não está fechada para a data, não, mas deve ser nos últimos dias. Se não está fechada a data, a senhora quer levar quem? Então, para fazer parte dessa convenção? Então, é isso. A senhora falou que já está com 6 partidos aí. Tá mirando em quem aí? Tá mirando em quem? Isso é uma arte. A turma que tá fechada já vai fazer convenção logo, né? Mas a turma que está pensando em levar mais partidos, levar mais apoiadores, né? De partidos especialmente, vai fazer lá no final. Tá mirando em quem a senhora? Eu tô mirando em todos os partidos. Todos os partidos que tenham proximidade com o nosso programa e os nossos compromissos. O PSB tem. Tá mirando o PSB? PSB. Mas veja. Tá mirando o PSB? Somos muito próximos, não é? Então, claro. Então tá na mira. Claro que a gente tem disposição Bebeto de conversar. Bebeto é alvo. Não, alvo não. Alvo é política predatória. Não é disso que eu... Não. Está, claro, na nossa disposição de diálogo, né? Diálogo respeitoso. Ilhéus tem uma tradição, e nós temos tradição,
de diálogo, diálogo respeitoso, olhando o programa, buscando as identidades e construindo juntos. Solidariedade? Assim, então, nós estamos fazendo e querendo fazer diálogo, sim. Nossa convenção será nos últimos dias. Pegando ali. Solidariedade. Também. O presidente está aí falando, ó, soprando no ouvido. O presidente está dizendo que sim. E a senhora não confirma. Fez ouvido de mercador. Professora, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Boa sorte aí na sua caminhada. Muito obrigado a você, Vila Nova, pela acolhida, que é sempre uma satisfação muito grande estar aqui. Né? Obrigado. A forma como você conduz, que é o estímulo, o aperto, mas também a acolhida respeitosa, é muito bom e contribui sempre muito, né? Eu agradeço demais, agradeço também aos meninos aqui, Aline, Neto, deixo todas as pessoas que nos escutam aqui com um forte e afetuoso abraço, sem perder a oportunidade de dizer... Estão todos e todas convidadas para o nosso Fala Ilhéus, Boca do Mar, sábado, dia 20, às 17 horas. Vai ser divertido e ainda vão pegar o finalzinho da tarde, né? Naquele lugar maravilhoso. Então, todos convidados, porque virar a chave, a mudança começa quando a gente escuta as pessoas. Venha, viu, gente? Um forte e afetuoso abraço a vocês aqui também do estúdio. Muito obrigada. Forte abraço. Bati um papo com a professora Adélia Pinheiro, pré-candidata prefeita de Ilhéus pela Federação Brasil da Esperança. Vamos no apoio, Neto? Apoio, daqui a pouquinho a gente retorna. Estamos apresentando o Tabuleiro Jornalismo.